Agora eu vou fazer uma coisa bem diferente. Eu conheci uma moça muito interessante na internet, a Patrícia Ambroghi. Ela estava disponibilizando uma apostila de germinados, grãos germinados. Eu achei super interessante, comecei a trocar mensagens com ela e a gente ficou amiga. Então, eu chamei a Patrícia aqui e pedi ajuda. Eu falei, Paty, me ajuda a cozinhar, aprender a cozinhar, e eu queria também melhorar a minha alimentação, quero ter uma alimentação mais saudável. Então, eu vou começar a fazer uns vídeos também sobre grãos germinados, seguindo essa apostila que ela me deu, e vou dar umas receitinhas aqui. Nós vamos começar com uma receita bem básica hoje, que é o tempero caseiro, a base para qualquer coisa que a gente for cozinhar. Foi isso que ela me falou. Bom, vou apresentar para vocês a Patrícia Ambroghi, nutricionista. Oi, Nô. Oi, Paty. Tudo bom? Bem-vinda aqui. Obrigada. Na casa. Prazer ter você aqui comigo. Muito obrigada. Então a gente vai fazer hoje um tempero caseiro, hein? Tempero caseiro, exatamente. Com ingredientes bem básicos para fugir daqueles pacotinhos prontos, sabe? Daqueles temperinhos já prontos que são cheios de sódio, conservantes, enfim. E na verdade é para as pessoas um pouco mais preguiçosinhas ou que trabalham estão sempre na correria e não tem que ficar não querem, na verdade, ficar todo dia picando os ingredientes. Ou que não sabe fazer nada, como eu mesmo. É. Que sobra a geladeira ali e pega o tempero pronto. Exatamente, mas pelo menos uma vez vai ter que fazer em larga escala e depois só ir usando rapidinho no dia a dia. Ótimo, é o tipo de coisa que eu gosto. Meu marido vai ficar com o cabelo em pé quando ele ouvir essa receita aqui. Mas esse vai ser o meu temperinho que vai ficar separadinho ali pra quando eu for cozinhar. Exatamente. Então tá, como é que a gente faz? Então, ingredientes super simples. Aqui tem cebola. Cebola picada. Isso, em torno de 500 gramas. Tá. Tem mais ou menos quantas cebolas? Foram 4 cebolas aqui, grandes. Aqui tem salsinha. Tem um maço inteiro de salsinha. Aqui cebolinha, meio maço de cebolinha. Sal grosso, aproximadamente 50 gramas. Azeite, também mais ou menos em torno de 50 ml. E aqui tem alho, também em torno mais ou menos disso, uns 40, 50 gramas mais ou menos. Tá, você dá o quê? Quantos dentinhos de alho? Foi quase uma cabeça inteira de alho. Tá. Tirei só uns 4 dentinhos. Tá? Beleza. E é só liquidificar tudo. Prático! Pois é. Bom, então, vamos lá. Sempre quando a gente vai liquidificar alguma coisa, é interessante começar com um ingrediente líquido antes. Tá. Pra ele se poder Porque pegar senão melhor. não liquidifica o resto, né? Exatamente. Ou então fica travando. Azeite. O alho. A gente pode pôr o sal agora. A cebola. Bem picadinho, hein, pai? Você caprichou aqui. Tô chorando até, né? Chorei bastante, sempre choro com cebola. E na verdade os ingredientes não precisam nem ser tão picadinhos assim, porque o liquidificador já vai dar conta do recado, então pode deixar um pouco mais grosseiramente picado. Vamos só colocar a salsinha e dar uma primeira batida, perdão, a cebolinha e dar uma primeira batida e depois a gente coloca a salsinha, tá? Agora que já deu uma amolecida, a gente coloca o resto das folhinhas, tá? Bom, aí é isso. Bateu e a gente põe no potinho. Isso, exatamente. E ele fica bem líquido mesmo e inclusive fica até com uns pedacinhos, não precisa bater muito mais do que isso não. Tá. E aí então a gente vira. É isso aí mesmo? Exatamente. Olha que legal, consistência bacana que fica.
E aí quando você vai cozinhar, você pega o que? Uma colherada dele? Uma colher de sopa, pode ser bem cheia, porque tem pouco sal, né, para a quantidade de outras ervas que for, de outros temperos. Então, uma colher mais ou menos é o suficiente. Você pode pôr, sei lá, se quiser manjericão, você pode pôr outros temperos. Pode ir incrementando com outros temperos sim. Até mesmo se quiser uma pimentinha, de repente. Coentro, pra quem gosta, não todo mundo que gosta. É isso? Exatamente. Aí você tampa e põe na geladeira. Põe na geladeira. Aqui, no caso, deu praticamente um pote. Dependendo do quanto a pessoa cozinha, talvez dure uns 15 dias mais ou menos. Se de repente a pessoa não quiser a cada 15 dias fazer um novo, pode fazer uma quantidade maior. Dobra a receita. Exato, nem que bata 2 vezes, né? Faça 2 vezes a receita. Daí ela pode pegar um pote para uso e deixar na geladeira, e o outro pote ela pode deixar no congelador. Ah, pode congelar. E aí quando o primeiro pote estiver quase no finzinho, ela tira, passa para a geladeira e continua dando uso. Assim ela só vai mexendo com o liquidificador uma vez, para facilitar ainda mais a vida dela. Bom, e se você quiser também melhorar a sua alimentação, ter uma vida mais saudável, a Patrícia dá todo tipo de assessoria para isso. Pode ser à distância também, Paty, se a pessoa não morar em São Paulo. Geralmente eu dou uma consultoria nesse caso para a pessoa, com umas ideias mais qualitativas ou até mesmo receitas. Gente, então, como é que é o site? Tem um site, tem 2, né? Isso, tem meu blog, na verdade, que é alimenteumavidamaissaudável.blogspot.com.br. E se a pessoa quiser me seguir também no Instagram, é @patriciaambrogi. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal, fique por dentro de todas as novidades. Ajude a semear o amor à natureza, compartilhe meus vídeos e posts em suas redes sociais. Tô te esperando no próximo vídeo. Beijos floridos da Nô! E beijos nutritivos da Paty!